Olá, eu sou o Edson. Vamos falar da Bíblia? Tive o imenso prazer de ser refutado por uma senhora chamada Maria Simões, não a conheço. Mas ela refutou um dos vídeos que eu fiz, vou deixar os links dos vídeos, tanto o que eu fiz como o que ela refutou. Onde ela, logo no início do vídeo, que ela está refutando o meu, ela afirma que eu irei, neste vídeo, tentar refutar a doutrina deles, que é dizer que Cristo, que a igreja, são pessoas e não templos de pedras ou construções físicas. Então, eu não falei isso no meu vídeo. Eu não falei que a igreja são templos de pedras. Não falei isso não. E nem falei que a igreja é uma construção física. No vídeo não tem isso não. Se você quer me refutar, refute o que eu falei e não o que eu não falei. Veja. Então tá, esse senhor aqui, ele vai tentar refutar o que nós pregamos, né? Que não existe a necessidade hoje de templos, né? E que a igreja são pessoas e não construções, edificações físicas. Eu gostaria, dona Maria Simões, que a senhora me provasse dentro do meu vídeo em qual parte dele eu chego a afirmar que a igreja é templo de pedra ou edificações físicas ou construções, e porque no vídeo eu nem tratei isso, e que nós necessitamos de um templo. Eu queria que você mostrasse isso no vídeo, porque eu acho que a senhora nem assistiu o vídeo. Se assistiu, faltou atenção, entendeu? Sobre o que eu falei. Então eu gostaria muito que a senhora me provasse que eu falei isso no vídeo. A minha palavra agora, que eu vou falar para a senhora, é que igreja não é uma construção física. A igreja somos nós, entendeu? Quanto à necessidade de templos, isso é irrelevante, porque tem igreja que tem grupos religiosos que tem necessidade de um templo, porque para não ficar nem no sol e nem na chuva, e não caberiam todos dentro de uma casa. Então se coloca o caso de vocês têm casas, são pequenos grupos, quando crescerem muitos, terão que alugar um galpão, pedir dinheiro aos amigos para pagar o galpão, conta de luz, conta d'água, IPTU, aluguel, tudo isso. Então não tem porquê o templo. O templo é uma construção de cimento que em nada vai interferir na nossa fé. Nem da de quem frequenta, nem na fé de quem não frequenta. Entendeu? Isso é o que eu tenho a dizer a senhora sobre o templo. O meu vídeo não está falando sobre isso. Esse vídeo que criei é para refutar algumas pessoas da seita que a senhora pertence, que dizem que templo significam nós. Templo não é construção física. Então eu estou mostrando dentro deste vídeo que na Bíblia, em algumas passagens, a palavra templo se refere ao templo de Jerusalém. Em outras passagens, a palavra templo se refere a templo de ídolos. Em outras passagens, templo se refere a nós como sendo o templo de Deus. E em Apocalipse, que eu citei, essa palavra templo se refere ao Deus Todo-Poderoso. Então eu estou citando, esse vídeo meu é para citar que quando nós lemos a palavra templo na Bíblia, temos que ter cuidado e saber o que é que significa aquela palavra. E não dizer que templo só tem um significado e é este que eu creio. Não, tem vários significados. Esse vídeo é para provar isso. Eu não falei que ninguém tinha que ir para templo, que templo e a igreja são construções de pedras. Por favor, não coloque palavra na minha boca. Quer me refutar? Refute o que eu falei, o que eu disse. Não invente coisas. Vamos seguir. Primeiro que ele vai falar que essa doutrina, que segundo ele é falsa, tem tirado muitos dos templos das igrejas do local de adoração a Deus.
ele já está falando aqui um absurdo. Isso que ele cita, esses locais que ele cita, nunca foram, na época da graça, após Jesus Cristo, no Evangelho, o local de adoração a Deus, e a gente vai ver isso mais lá na frente. Mas vamos deixar ele aqui prosseguir. Eu não falei local de adoração a Deus, locais, vários locais que servem para adorar a Deus. Onde a igreja se reunir, ali é um local, um dos locais que é para adorar a Deus. Vocês se reúnem e caso se reúnam para adorar a Deus, ali será um dos locais que vocês se reúnem para adorar a Deus. É isso que eu digo. Eu falei que a sua seita e a seita dos que vocês resumem tem uma finalidade, que é retirar pessoas das igrejas, esvaziar os templos e outra coisa mais que eu disse, e dos locais de adoração. Existem as igrejas, que é uma única igreja, mas que tem vários grupos, tem batistas, presbiterianos, congregacionais, tem vocês também, que também são a igreja, mas que não se reúnem em templos. Tem igreja que não tem templo, tem galpão, tem igreja que se reúne em escolas, tem igreja que se reúne em praças. Esses locais são para adoração. Então, os locais de adoração, igrejas, templos, a função de vocês é esvaziar. Tem que retirar esse povo de lá, porque vocês estão cobertos de razões e vocês é quem definem o local de adoração. Para vocês, só é o local que vocês dizem. É uma regra que vocês mesmos criaram. Vocês mesmos criaram. Não sei de onde é que vocês tiraram tal ideia. E porque lá, nos tempos bíblicos, ou no Novo Testamento, depois da morte de Cristo, esses lugares nunca foram templos. Se nunca foram, passaram a ser. O local de adoração é aquele local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus. Seja esse local casa, templo, escola, cemitério, seja lá o que for, aquele local. Se toda semana nos reunirmos em um cemitério para adorar a Deus, ali dentro do cemitério é um local de adoração que foi criado por nós. Ao deixarmos de ir, ou não formos mais para esse local, não será mais local de adoração. Entendeu? Vamos seguindo. O rapaz esqueceu de entender aqui no contexto, o nome dele ainda não gravei, é Wadeson, deu seu Wadeson. O senhor esqueceu aqui nesse contexto que Paulo, ele estava recém-convertido. Né? Muito pouco tempo ele tinha do encontro que ele teve com o sobrenatural, um encontro sobrenatural com o Senhor Jesus. Aqui para cima nós vamos ver aqui no resto do texto, até a resistência de Ananias ao Senhor de ir ter com Paulo. Inclusive Ananias aqui, o chama de Saulo. Bom, Ananias o chamou de Saulo porque eu acho que essa seita, eles imaginam que existiu um Saulo e que após a conversão ele passou-se a ser chamado de Paulo. Não. Paulo ele tinha dois nomes, um nome hebreu e outro nome romano. E ele era chamado por esses dois nomes. Então não existe isso de que chamou ele de Saulo porque ele era novo convertido e depois ele passou a ser Paulo. Não. Ele era chamado pelos dois nomes. Vamos ler Atos capítulo 13, versículo 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo. Aqui nós entendemos que ele tinha dois nomes, um hebreu e outro nome romano. Tanto ele era chamado Paulo como Saulo. Entendeu? Entre os hebreus, ele era chamado de Saulo. E entre os romanos, ele era chamado de Paulo. Ele era chamado de Paulo. Mas a questão aí que eu citei essa passagem de que Paulo orava no templo, eu não estou dizendo aqui nesse texto que isso é um mandamento que todos têm que orar agora no templo de Jerusalém, não. Eu estou dentro do meu vídeo que eu criei com o sentido de expressar e explicar a tradução das palavras templos
Eu coloquei esta passagem para provar que Paulo era o templo de Deus, assim como nós somos, templo de Deus. E que o templo que ele estava era o de Jerusalém. Então há uma diferença entre o templo de Jerusalém e nós que somos o templo. Porque Paulo, templo de Deus, estava orando no templo de Jerusalém. É isso que eu estou mostrando. Não tem contexto para isso, que eu não estou falando os motivos, não interessa os motivos. O que eu estou explicando dentro do assunto são as traduções, os significados da palavra templo. E neste versículo isolado, porque não interessa o contexto, eu estou explicando outro assunto. Porque Paulo esteve, porque era novo convertido, ou deixou de ser novo convertido, não importa isso. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que neste texto a palavra templo se refere ao templo de Jerusalém. Vamos seguir. Nesta passagem, a palavra templo significa o templo de Jerusalém. Óbvio que eu tenho. Aliás, não tem outro templo que não tenha sido em Jerusalém. Fora os templos pagãos, né? Templos indianos, templos romanos, gregos, templos da seita católica, né? O templo que você se refere, e o qual o Senhor Jesus se referiu e destruiu, era em Jerusalém. Então, você está falando uma grande bobagem. Claro que este templo era em Jerusalém. Bom, se eu estou criando um vídeo que traz neste vídeo várias traduções da palavra templo e eu estou explicando quais são e onde estão, é claro e óbvio que eu chegarei em uma palavra onde se refere ao templo de Jerusalém. O vídeo é para isso. Eu estou explicando que templo neste texto é o de Jerusalém. Se é óbvio, por que você está refutando isso? Eu nem entendo isso. Você precisa entender, primeiro assistir o vídeo e entender o real assunto do vídeo. Se eu estou trazendo vários exemplos da palavra templo, eu preciso mostrar também que dentro da Bíblia existem passagens que templo significa o templo de Jerusalém. Aí você diz que não existia outro templo e depois diz que existiam outros templos. Então a senhora trocou as coisas. Ou existe ou não existe. Então existiam outros templos. Existiam templos pagãos e outras divindades. Dentro do texto que eu citei na Bíblia, ele está se referindo ao templo de Jerusalém e não aos outros templos, porque templos existiam vários. Agora em Jerusalém, só ele. Cada nação tinha o seu templo. Entendeu? Não entendo isso. É uma refutação que eu acho que a pessoa só quer mesmo aparecer na frente dos outros, porque isso é óbvio que eu tenho que falar isso. Vamos continuar. Ele estava orando no templo. Paulo orava no templo. Quando ele ainda estava menino na fé. Digamos assim, como você, querido, né? Menino na fé. Paulo estava orando no templo. Aí a senhora vem dizer, mas quando ele era novo convertido. Sim, o que isso tem a ver? Para mim não importa se ele era novo convertido ou se não era. Se ele depois deixou de ir ao templo, que ele não poderia entrar no templo depois de se tornar cristão. Assim, o que isso tem a ver com o templo? Ele poderia ter entrado no templo 10 minutos na sua vida. Eu estou mostrando dentro do texto que Paulo, naquela determinada ocasião, ele estava orando no templo. Então a senhora quer negar que ele estava orando no templo. Paulo estava orando no templo. Então há uma diferença entre Paulo, que é o templo, e Paulo orando no templo. Então templo significa e templo significa templo de Jerusalém. Templo significa o Deus Todo-Poderoso. Templo significa ídolos. Então essa palavra templo, para que nós entendamos o seu real significado, precisamos analisar todo o contexto. Este é o meu assunto do vídeo. Este é o meu assunto. Eu não estou dizendo aqui que Paulo orou no templo e porque isso aqui agora virou uma nova teologia. Não tem lógica, meu Deus do céu. Eu não estou entendendo nada do que a senhora está querendo refutar. Está colocando palavras na minha boca e nem entendeu o real sentido do vídeo. Vamos continuar.
em que os verdadeiros adoradores, verdadeiros, tá? Os falsos adoram em templo, adoram em sinagoga, têm necessidade de estar nesses lugares para adorar. Os verdadeiros não. É tanta confusão, sabe? Tanta falta de conhecimento que eu até fico acanhada de comentar sobre isso. Vê só. Ela pegou o texto que Jesus chegou para a Samaritana e interpretou tudo completamente errado. Ela utilizou as palavras de Cristo, dizendo que nem em Jerusalém e nem no monte se adorava a Deus. Entendeu? Ela entendeu o seguinte, que Jesus estava proibindo a adoração em Jerusalém e proibindo a adoração no monte. Só que depois disso, Jesus foi orar no monte. Entendeu? E em Jerusalém agora quer dizer que ninguém mais adora a Deus em Jerusalém. Não existe adoração mais a Deus em Jerusalém. Proibida. Para adorar a Deus em qualquer lugar. Ele estava falando isso para uma mulher samaritana, no qual os samaritanos não podiam entrar no templo. E o templo de Jerusalém, toda Jerusalém, era considerado local de adoração. Entendeu? Então, eles iam para o monte. Então, Jesus pegou esses dois locais e disse, olha, nem lá e nem aqui. Quer adorar a Deus? Adora o Espírito em verdade. Não há nenhuma proibição de se adorar a Deus em Jerusalém. Então, Jerusalém agora virou uma terra maldita. Ninguém mais pode adorar a Deus em Jerusalém. E nem nos montes. Se adorar a Deus no monte, está errado. Adore a Deus em qualquer lugar. Ele está falando dentro de um contexto para ela. E outra, após ele falar isso, ele foi orar no monte. Entenda isso. Vamos ler. Mateus 14, 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já estava tarde. Estava ali só. Jesus orou no monte. Marcos 6, 46. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. Está claro, né? Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar. Está explicado também. Lucas capítulo 9, versículo 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Isso aí já foi depois do que ele tinha dito. Então, o monte, para se orar, não é pecado. Não é pecado orar em praças, casas, templos, praias, escolas, montes ou qualquer outro lugar. Não existe proibição bíblica de oração. Entendeu? Você diz que os verdadeiros adoradores não adoram ao Pai em templos. Eu queria que você me provasse isso biblicamente, que eu não encontrei isso e nem falei isso no meu vídeo, né? Aguardo. Vamos seguir. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são seu santuário. Ok? Então ele não viu templo. Não tem isso que você está falando de dois significados. Um é o templo de adoração e outro é o templo do próprio Senhor. Não, ele não viu templo nenhum na cidade, a não ser o santuário, o Senhor, o Cordeiro de Deus e o nosso Pai Celestial, que são o santuário da cidade. Eles são o templo. Existem duas palavras templo nesse versículo. Você disse que ele não viu o templo. Ele viu o templo sim. A segunda palavra ele viu. Eu vi um templo lá que é o Deus Todo-Poderoso. Depois ele diz, eu não vi templo. Então é necessário que a senhora entenda que essas duas palavras são diferentes, porque ou ele viu o templo ou ele não viu o templo. Se a senhora colocar essas duas palavras templo como significando a mesma coisa, então ele diz, nela eu não vi templo. E depois ele fala, o templo que vi é o Deus Todo-Poderoso. Então não pode ter esse tipo de contradição. Por quê? Porque essas palavras têm a primeira palavra templo e nela não vi templo. Ele está se referindo ao quê? Na cidade de Jerusalém
tinha um templo. Nas outras nações tinham os templos deles. Em cada lugar tinha um templo. Ele chega na cidade, olha, não vê templo. Não vê o quê? Templo. Ao dizer, e nela não vi templo, porque não havia templo. Que templo? Aquele templo comumente encontrado aqui na Terra. Templo físico, onde as pessoas se reuniam. Não é, ele não viu isso lá. O único templo que ele viu é o Deus Todo-Poderoso. Então lá no céu, o templo é o Deus Todo-Poderoso. A primeira palavra templo se refere a uma alusão aos templos aqui da Terra. Claro que não é físico, que é uma visão, aquilo foi um sonho que ele teve. Jamais ele iria ver nada físico lá. Isso é óbvio. O que ele teve, revelar esse livro de Apocalipse, é uma visão que Deus deu a ele. Ao dizer, eu não vi templo naquela cidade, é porque aquela cidade não havia templo. E havia um único templo lá, que era o Deus Todo-Poderoso. Você também não deve ter, querido, deve ter fugido dessa aula aqui, ó. Então, quando ele saía de lá, os discípulos ficaram, olha que coisa linda neste, esse templo maravilhoso. Olha o que Jesus diz. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Por acaso, nos anos 70, não foi derrubado, destruído o templo? Foi. É complicado, a gente precisa estudar essa aula aí, eu acho que eu faltei mesmo, porque a senhora deveria ter sido a professora, né? Aí eu não precisava pegar essa aula não, com a senhora não. Veja só, vamos analisar, e é só questão de entendimento e leitura. Que leitura é uma coisa muito importante. Primeiro a gente tem que fazer a leitura, e depois entender o que é que está escrito. Não é ler assim e esquecer dos detalhes não. Tem detalhes no texto que precisa ser analisado. Os discípulos não foram mostrar a Jesus o templo. Não. Olha este templo aqui, que bonito. Não existe isso. O texto diz, é isso que o texto está dizendo, e não a senhora, né? Nessa sua aula aí que eu fugi, porque não tem condições mesmo, não. Eu teria que fugir mesmo. Foi mostrar a estrutura do templo. A estrutura do templo é uma coisa, o templo é outra coisa. Então ele mostrou a estrutura. O que é a estrutura? É o que dá base e sustentação ao templo. Entendeu? Eram muitas pedras, a construção de lá. Jesus olhou para todas aquelas pedras e disse da estrutura do templo. Ele está falando do templo em si. Ele disse, não ficará aqui. Aqui aonde? Nesse lugar, nesta terra, pedra sobre pedra. Claro que o templo também iria ser destruído. Não só o templo, mas as casas, os prédios, todas as construções que foram erguidas, todas seriam destruídas. E os discípulos entenderam o que ele quis dizer. Tanto é que mais à frente o chamaram e disseram, Jesus, quando vai ser? Quando chegará o fim do mundo? Então Jesus, durante todo este capítulo, ele fala sobre o fim do mundo. Ele não fala de destruição de templo, não. Sabendo que, destruindo o mundo, claro que o templo de Jerusalém também seria destruído. Eu acho que você está pensando que isso é uma profecia de destruição do templo de Jerusalém. Não, porque Jesus vai perguntar sobre isso e eles respondem. Vamos ler com calma. Vamos ler. Mateus capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. O que é a estrutura? Procure um dicionário, viu? E procure saber o que é estrutura. Aí a senhora vai ler que é estrutura, é a sustentação do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vede tudo isto, o quê? A estrutura, a sustentação, o que sustenta tudo. Em verdade, vos digo que não ficará aqui aonde? Na terra. Pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas? Que coisas? O mundo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra.
E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos ali entenderam que seria o fim do mundo. A senhora entendeu que seria uma profecia para que o templo fosse destruído e que esse templo foi destruído no ano 70 devido a esse texto. Me mostre nesse texto Jesus falando sobre o templo. Viu? Porque ele falou aqui sobre a estrutura do templo. Então aguarde seu comentário sobre isso. Porque o texto diz uma coisa, a senhora está dizendo outra. Leia todo o capítulo e me mostre isso. Eu aguardo. Vamos dar seguimento. Jesus nunca mandou construir. Os apóstolos nunca mandaram construir. Me mostre um texto, meu querido. Você mostrar um texto, o Senhor Jesus mandando construir templo, eu volto para o templo agora. Bom, texto que Jesus diga, eu ordeno que vocês construam templos. Não existe não. E também não existe texto que diga, eu proíbo vocês de construírem algum templo. Então, nem existe uma ordem para construção de templo e nem existe proibição para a construção do templo. Quer dizer, você pega um texto isolado, uma ideia isolada, uma ideia isolada e quer criar dentro dessa ideia uma proibição sem que ela esteja escrita dentro das escrituras sagradas. Não tem isso escrito. Não existe proibição. Não existe mandamento, não. Jesus não mandou construirmos templos, Jesus não mandou construirmos casas, Jesus não mandou construir escolas, faculdades, cemitérios, nada. Jesus não mandou você construir. Você não vai construir nada por conta disso? Não. Isso é uma ideia totalmente infundada que vocês têm. De pegar e dizer, Jesus não mandou construir templo. Deus mandou construir templo, que eu já lhe mostrei em Êxodo 25 e versículo 8, eu lhe mostrei. E eu vou falar sobre ele mais à frente, quando você for reportar essa passagem, viu? Mas assim, Jesus não proibiu. Jesus, no seu ministério, não proibiu a construção de templo. Então, se não há proibição, não há pecado nenhum em fazer templo. Se fosse algo proibido, estaremos pecando. Vamos dar seguimento. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Nesta passagem, a expressão e o templo aí, templo de Deus, refere-se a nós como sendo o templo de Deus. O que ele quer provar é que você tem que continuar indo lá no templo, porque é um lugar de adoração, tá? E também você é o templo, tá? E que tem vários significados para templo, mas ele está equivocado. Bom, a senhora está dizendo que eu estou equivocado, porque afirmei que neste texto significa templo de Deus. E afirmei também que existem vários significados para a palavra templo. Então a senhora está dizendo que não tem, né? É um significado só. Templo significa o quê, então? Templo, essa palavra templo, ela precisa de um texto para ter seu significado. Está ficando difícil essa refutação, porque a senhora está falando coisas sem nexo. A senhora quer dizer que templo só tem um significado. Isso é o cúmulo dos absurdos. Vamos seguir. Se você defende templo, você provavelmente defende dízimo também. Pode refutar o meu vídeo, fica à vontade. Vamos ver se eu defendo o templo, eu nem acusei nem defendi um templo. O templo é um ser inanimado, ele não precisa de defesa. E acusar o templo de quê? Se for pecado ir a um templo, se houver alguma proibição bíblica disso, me mostre. É isso que eu quero. Então eu preciso obedecer a algum mandamento das Escrituras que me proíba ir a um templo. Se não me proíbe, se a Bíblia não me proíbe de ir a templo, a escolas, hospitais, praças, seja lá onde for, e por um acaso eu estiver lá, eu não estou em pecado. Não vejo o mal disso. E o meu vídeo não foi para defender templo, foi para explicar o significado da palavra templo em Atos 17 e templo em outras passagens bíblicas. Esse é o roteiro do vídeo. Quantas vezes eu vou ter que repetir isso para que você entenda isso? Esse pequeno detalhe. Eu não sou dizimista. Eu não sou dizimista, nem defendo nem ataco o dízimo.
dá o dízimo quem quer, e não considero pecado dar dízimo porque não há proibição para isso. E nem vejo pecado não dar o dízimo, porque não há um mandamento para nós que não somos judeus dar o dízimo. Até porque o dízimo também, só em uma parte é que as pessoas davam em dinheiro. O dízimo era dado uma vez no ano, em sementes, grãos, para a manutenção do templo. Eram animais que precisavam ser feitos sacrifícios dos judeus. Só quem poderia receber esses dízimos eram os levitas. Eu não tenho como pagar dízimo. Se eu fosse judeu, eu teria que dar aos levitas. Bom, eu não sou dizimista, viu? Mas o assunto da gente aqui não é dízimo. Se eu dou dízimo ou se eu não dou dízimo, isso me interessa dentro do contexto do assunto do vídeo. Você está querendo criar, você está querendo criar assuntos e mais assuntos sem lógica. Por isso que o vídeo fica comprido. É comprido demais por conta desses detalhes inexistentes que não tem fundamento algum. Vamos seguir. E entrou Jesus no templo, expulsou todos que vendiam e disse que está escrito: a minha casa será chamada. Será. Ou seja, depois que eu morrer, né, e que o Espírito Santo venha habitar em vocês, aí vocês serão chamados minha casa. Porque o texto de Hebreus é muito claro quando diz que a casa dele somos nós. A parte do templo eu vou explicar com calma para ver se a senhora entende. Veja só, ele faz uma referência lá e diz: está escrito. Vamos ler o que está escrito dentro do texto. Quando ele diz está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, ele está citando o profeta Isaías, no capítulo 56 e o versículo 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Que casa é essa? É uma casa onde os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Onde é que tinha um altar que aceitava holocaustos e sacrifícios entre eles? Que lugar era esse? Era o tabernáculo, era o templo. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Casa de oração aqui não somos nós, viu? Está escrito casa de oração. Jesus chega lá, estão vendendo ali, os cambistas estão vendendo, porque as pessoas traziam os dízimos em dinheiro para comprar lá e repassar. A viagem era distante, então eles tinham que comprar novamente. Isso gerava um comércio dentro do templo. Então ele foi lá, quebrou tudo, disse: a minha casa, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Esses templos está escrito em Isaías, que está falando do templo de Jerusalém. Esse é o templo de Jerusalém, quando ele diz a minha casa. Até porque, vamos ler o versículo de cima, superior a este, vamos ler. E entrou Jesus no templo de Deus. O texto aqui falou que Jesus entrou no templo de Deus. A senhora afirma que templo de Deus somos nós. Eu afirmo que a senhora está correta. Mas dentro desse assunto aqui, o templo de Deus aqui é o templo de Jerusalém. Entendeu agora? Porque Jesus entrou no templo de Deus. Que templo de Deus é esse? Que ele expulsou os cambistas. Que templo é esse? O templo de Jerusalém. Que cada cidade, cada nação tinha o seu templo, aquele templo dos deuses, das nações pagãs. E em Jerusalém tinha um templo de Deus. Entendeu? Nós somos a casa de Deus, a habitação de Deus, o templo de Deus. Mas ali também no templo de Jerusalém era chamado de templo de Deus. Tanto é que o autor da carta escreve: Jesus entrou no templo de Deus. Esse templo aí de Deus, chamado templo de Deus, neste caso, significa templo de Jerusalém. Todo o contexto aí, todo o texto, tudo que está acontecendo aí, não está falando nada de pessoas. Não está falando nada de pessoas. Todo o contexto aí está falando sobre o templo de Jerusalém. Jesus entra no templo, expulsa os cambistas. Que cambistas são esses que estão aqui? Que templo? Templo de Jerusalém. Você quer dizer que casa de oração ali seriam nós, as pessoas? Misturou, foi tudo? Não. Ali está falando unicamente do templo e sobre os cambistas.
Jesus expulsou e disse, essa minha casa. Aí está falando do templo, porque ele referiu-se ao profeta que citou a passagem que eu lhe citei agora, e está falando sobre o templo, onde a casa de Deus era onde seriam feitos os holocaustos, sacrifícios, e onde haveria o altar, o templo de Jerusalém, o tabernáculo, que é no centro do templo. Então ali está falando unicamente de templo. Não tem nada a ver a sua colocação. Sinto muito, você está muito equivocado, viu? Vamos seguir. E farão um santuário e habitarei no meio deles. Ok. Realmente, está escrito isso em Êxodo 25. Vamos só mostrar aqui para vocês que ele não está inventando nada, né? Êxodo 25, só o que ele entende errado. 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Agora vamos ver o que é que está em... Quanto tempo isso perdurou? Quanto tempo perdurou? E o que isso interessa? Quanto tempo perdurou? Eu estou mostrando que Deus mandou construir o templo. Ponto final. Eu provei isso. Aí agora vem um novo argumento de que isso durou pouco tempo, que durou muito tempo. Não. Você não pode dizer que Deus não mandou construir. Deus mandou construir. Pode ter durado um dia, uma hora, mas o que eu estou dizendo é que Deus mandou construir. Então, aceita, teria que dizer, Deus mandou construir templo de Jerusalém, tabernáculo, aquele templo móvel. Foi Deus que mandou construir. Por pouco tempo, mas foi Ele que mandou construir. Depois o templo foi destruído, Deus mandou construir. Não existe mais o templo de Jerusalém, só tem o... Mas Deus mandou construir. Está a prova bíblica disso. Então não afirmem que Deus não mandou construir templo. Deus mandou, sim, a prova está aí. Agora você quer dizer que depois Deus... Não, isso aí é outro assunto, que eu estou provando que Deus mandou construir. A prova é essa. Se a senhora não quer aceitar que Deus mandou construir, é outra conversa. Agora, querer argumentar que porque durou pouco tempo, que pode ter durado 10 minutos, mas ele mandou construir. Vamos seguir. Agora, já que você está refutando esse texto, eu quero que você refute esse aqui. Ó. Bom, já que eu estou refutando Atos 17, você poderia falar sobre Atos 17 e não sobre outro texto, né? Porque se eu estou falando sobre um texto e você quer me refutar, você tem que no mínimo falar sobre o mesmo texto. E não me vir com outro texto querendo que eu explique esse outro texto. Eu não entendi não, eu queria que você refutasse o assunto do vídeo, que é para isso que a senhora está refutando o meu vídeo. Quando chega na parte principal, a senhora muda de assunto e manda que eu descreva ou fale sobre um novo assunto. Vamos para o assunto de Atos 17. Este é o assunto. Vamos lá? Atos 17, 23. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, o que é santuário? São os templos. Que santuários eram esses? Eram as imagens de esculturas. Entendeu? Vamos continuar. Achei também um altar em que estava escrito. Ou seja, existiam ali altares. Nestes altares existiam os santuários, que é traduzido por templo. Por que templo? Porque era a habitação dos deuses. Então a habitação dos deuses eram templos para os povos pagãos. Não está falando do templo de Atenas nem do templo de Jerusalém, porque ali nem existia o templo de Jerusalém ali. Entendeu? Não está falando de templo. E nós não somos aquele templo. E Deus não é aquele templo. Está falando de templo de quê? Templo dos ídolos. E eu no meu vídeo eu citei vários exemplos onde se falam de templos de ídolos. Então aqui são templos. Esses templos estavam nos altares. Mas tinha um altar onde não havia templo. E no altar estava vazio. E nesse altar estava escrito ao Deus desconhecido. Paulo pegou esta oportunidade, não tem necessidade no vídeo de se citar. Motivo pelo qual aquele altar está lá, que tem tempo vazio. Não há interesse nisso. O importante é o assunto do vídeo. Ela perde muito tempo falando muita coisa sem lógica. Explicar isso ou aquilo não significa nada dentro do assunto que estamos falando. Entendeu? Para que se citar que há 50 anos aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque Paulo depois de 50 anos... Não vem ao caso não do vídeo não. O vídeo está dizendo que nos altares, eu sei para que é isso, é para fugir do assunto. Nos altares existiam templos. Tinha um altar que não havia templo. Então, Paulo se aproveita
aquele altar sem templo e diz, esses templos que haviam nos altares eram servidos por eles, pelos atenienses, eles levavam oferendas para eles, mas naquele altar não se levava oferenda. Por quê? Porque não tinha quem servir naquele altar. Então Paulo pega aquele contexto para evangelizá-los e diz, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Que templos eram feitos por mão de homens em Atenas, na Grécia? Os ídolos. E nem é servido por mãos de homens. Quem era que servia aqueles templos? Era o povo ateniense. Servia que templo? O templo dos ídolos. Ninguém servia o templo de Jerusalém. Ninguém está falando de servir o templo de Jerusalém. Está falando ali, templo dos ídolos. Então ele, sendo o Senhor e céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Templos dos ídolos. Não está falando de Jerusalém. O texto nem cita Jerusalém. No texto não cita o templo de Jerusalém. O templo nada fala sobre Jerusalém. O Paulo está em Atenas, olhando templos de ídolos e fala sobre que Deus não é servido. Por quê? Porque aqueles templos, aqueles ídolos, eram servidos, recebiam oferendas. Então ali não havia templo de Jerusalém. Então vocês erroneamente pegam esse texto, Deus não habita em templo feito por mãos de homem, e querem dizer que está se referindo ao templo de Jerusalém ou ao templo evangélico. Não tem nada a ver. Dentro do contexto, significa templos dos ídolos. Entendeu? Isso aí. É esse o assunto que eu estou tratando com a senhora. Agora, querer que eu explique um outro texto agora, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com a senhora. A senhora deveria explicar esse assunto que eu estou falando. Vamos continuar. Refute isso aqui, ó. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Isaías já tinha dito antes. Olha o que Isaías tinha dito. O céu é o meu trono e a terra é a estrada dos meus pés. Que casa me edificaria isso? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez minha mão todas as coisas? Então você refute o profeta Isaías e refute Estevão cheio do Espírito Santo. É isso, irmãos. Refutar o profeta Isaías e Estevão, eu não tenho como refutar eles. Mas eu posso refutar o que você está falando deles, entendeu? Vamos ler os textos com calma, viu? Porque precisamos entender o que significa casa, entendeu? Casa e templo. Salomão construiu uma casa. Para que essa casa foi construída? Para habitação. Essa casa seria a habitação. E a habitação de qualquer Deus é chamada de templo. Templo dos ídolos. Deus jamais permitiria isso. Mas em relação ao templo santuário, foi ele mesmo que mandou construir. Então não podemos misturar essas duas coisas, não. Deus mandou construir o templo, mas Deus não mandou construir casa. Assim como nós também não construímos casa para a morada de Deus. Vamos ler com calma. Isaías capítulo 66. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificarias vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Este texto, Deus está dizendo que não necessita de casa para descansar. Não precisa construir uma casa para a morada dele. Igual os outros povos faziam. Faziam casas para a morada dos deuses. Não. Deus mandou construir o tabernáculo, o templo, e não uma casa para ele. Vamos ler agora Atos 7. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Isaías estava se referindo aqui a casa, entendeu? Casa de habitação. Vamos voltar ao texto de Isaías. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificarias vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Aqui está falando de casa. Então, esse templo aqui significa casa. Então, ele refuta novamente, ele relembra as palavras do profeta. O céu é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Ou seja, Deus não precisa de casa e nem de repouso. Então não construam casa para Deus, porque nós não fizemos isso. Não construímos casa
para Deus. Deus não precisa de casa e nem casa para que Deus descanse. Não fizemos isso. Entendeu? Agora nós vamos pegar Atos capítulo 7 e Isaías 66 e dizer que é o mesmo contexto de Atos 17. Não. A casa ali que é citada como templo está sendo citada pelo profeta. Deus não habita em templos. Deus não habita em casas. As casas ali eram os ídolos, as habitações dos templos. Esta era a casa dos deuses. Deus não tem isso. Entendeu? Deus não tem isso. O que ele mandou construir foi o templo de Jerusalém, que seria o tabernáculo, que está no centro de Jerusalém. Para quê? Para os holocaustos, para os sacrifícios, para tudo isso. Então nós vamos misturar uma coisa com a outra. O que é que haviam ali em Atenas? Templos. Então, templos, Atos 17. Então, Atos 7 diz casa. Casa para Deus. O que é casa para Deus? Templos de deuses. Não, ali era o templo de Jerusalém, era o tabernáculo para o sacrifício. Não era a casa que Deus descansava. Então não vamos nos confundir casa de habitação com o templo. Entendeu? Os templos evangélicos não são a casa de Deus. Nós estamos dizendo lá, olha, Deus vai descansar hoje, ele vai vir para casa hoje, vai descansar, aqui é a morada de Deus. Não, templo é um lugar onde já unimos, nada mais do que isso. Se não tiver o templo, os templos evangélicos, nós já reuniremos em qualquer outro lugar. Não significa que para se adorar a Deus tem que ter um templo, não. Não precisa de um templo. E nem é proibido ter um templo evangélico. Agora, dizer que Deus habita em algum lugar, esse é o erro. Dizer que é ali que Deus descansa. Não, nós não dizemos isso. Quem diz isso são vocês. Pegam esta parte, Deus não habita em templo, como se nós pensássemos que Deus habitasse ali. Jesus veio e habitou. Não, Deus habita em nós, onde quer que estejamos. Quer ver um texto? Vamos ler. Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Onde se reunirem, o Salvador estará no meio deles. Não importa o lugar, casa, templo, praias, cavernas, florestas, praças, etc. Esse texto diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Esse texto aqui, ele está falando dos irmãos que precisavam de pedir um perdão e tal, e ali quando eles se reuniam para pedir o perdão, Deus estaria naquele meio. Então, onde eles se reunirem, ele aproveitou. Porque onde se reunirem 2 ou 3, ali eu estarei. Então, se porventura se reunirem 2 ou 3, ele estará no meio dele. Jesus não mentiu a dizer isso. Então, tá aqui, eu acho que eu falei todos os tópicos da refutação. E se quiser refutar novamente, fique à vontade, não tem problema nenhum. Eu não gosto de hangout. Não, hangout é um negócio que demora demais, eu não tenho tempo não. Mas assim, fique à vontade para refutar meus vídeos. Agora, por favor, só refute o que eu falei. O que eu não falei, não invente modas, essas coisas que eu disse, o que deixei de dizer. Isso não interfere. Faça os comentários direto para que o vídeo não fique longo, que longo cansa muito. Um grande abraço a todos e a paz do Senhor para todos vocês.